Olá, amados e amigos, sejam bem-vindos a mais um programa Mensagem de Esperança. Neste mês de junho nós teremos uma série de mensagens especiais chamado Marcas de uma Igreja Impactante. O tema da mensagem desta semana é uma igreja centrada na palavra. Que você possa ser marcado, impactado e poderosamente abençoado pela palavra de Deus. Um grande abraço. Vamos começar falando com os irmãos. Deixa eu explicar um pouquinho para vocês o que é essa série, o que vai ser abordado aqui, tá? Nós vamos trabalhar aqui 4 temas. O primeiro tema que nós vamos falar hoje, dessas 4 marcas da igreja, é uma igreja centrada na palavra. Uma igreja que vive, que o centro dessa igreja, toda a base dessa igreja é a palavra de Deus, são as Escrituras, é o Evangelho de Jesus Cristo. A segunda marca que nós vamos estar falando aqui com os irmãos é de uma igreja focada na evangelização. Uma igreja que trabalha com a evangelização, que ganha almas, que prega o Evangelho, que leva o Evangelho. O terceiro tema, uma igreja conectada com o seu tempo. É uma igreja onde a sua liderança, onde, de uma forma geral, ela vive em comunidade e compartilha com essa comunidade e ela está junto com as pessoas. Tá? Os irmãos vão entender melhor no discorrer dos temas. E, em quarto lugar, uma igreja que vive na unção do Espírito Santo. Sem a unção do Espírito Santo, todas as demais coisas não teriam sentido, seriam vazias, seriam infrutíferas. Por que nós estamos trabalhando esse tema? Por que nós estamos olhando para este tema? Veja bem, quero fazer uma pequena introdução e explicação para os irmãos, para depois entrarmos no tema de hoje. Quando Jesus, que é o fundador da igreja, a igreja de Cristo, a igreja cristã, essa igreja se inicia de uma maneira muito forte. Jesus é o seu fundador, mas ele delega a continuidade dessa igreja aos seus discípulos, que quando ele os envia pela primeira vez, eles são chamados apóstolos. Os apóstolos, então, são aqueles que primeiramente, iniciam o grande projeto desta obra da Igreja de Cristo. Essa igreja, então, tem a sua continuidade e ela começa a impactar todo o mundo de então. Tanto que no primeiro século, todo mundo existente já e conhecido daquela época já tinha sido alcançado com a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Estamos falando de um tempo que não existia tecnologia, até mesmo uma viagem era muito custosa, muito trabalhosa, muito difícil de se fazer, porém a igreja tinha conseguido impactar o mundo. Isso era tão forte que cada cidade que eles chegavam, e mesmo antes dos apóstolos, dos missionários dessa igreja chegar lá, ela já era conhecida, de tal modo que as pessoas diziam assim, nós vemos isso no livro de Atos, esses que têm perturbado o mundo já chegaram até nós. Porque era uma igreja que causava impacto. Era uma igreja que realmente, na sua mensagem, no seu trabalho, ela impactava as pessoas, impactava o mundo, impactava todos os lugares aonde eles estavam. Mas como que essa igreja conseguiu fazer isso? Quais eram as bases? Por que essa igreja conseguia obter esse resultado? Exatamente por causa disso. Essa igreja era uma igreja focada, primeiramente, na palavra de Deus. E eles não tinham, inicialmente, as escrituras ainda do Novo Testamento que nós temos hoje. Portanto, eles usavam na sua base todos os escritos do Antigo Testamento, as escrituras do Antigo Testamento. E esses irmãos, esses apóstolos, discípulos de Cristo, os missionários que estão propagando o Evangelho na igreja primitiva, eles destemidamente usam e transmitem a mensagem, eles falam totalmente baseado no que diz as Escrituras. Quando você lê os textos das cartas de Paulo, quando você lê a história da igreja em Atos, você vai encontrar constantemente esses irmãos dizendo assim, está escrito, cumpriu o que foi dito pelo profeta tal, eles estão citando as Escrituras, estão usando as Escrituras. Eles também focam e trabalham muito com essa questão da evangelização. Muitos dão a sua vida em viagens dificultosas, problemáticas, trabalhosas, mas eles focam a evangelização, por isso conseguem impactar o mundo. Eles têm também, a igreja, essa vida em comunidade.
As suas lideranças, os seus pastores, os seus apóstolos, eles não eram pessoas distantes do povo, pessoas desconectadas com o povo. Mas a Bíblia diz que era uma só, a alma, isso é, eles estavam tudo em comum, eles partilhavam o pão junto, em casa, na oração e na comunhão. Essa igreja então tinha essa característica. E eles também viviam muito, buscavam muito essa unção do Espírito Santo, essa direção, essa força do Espírito Santo na sua vida. E essa igreja, queridos, ela sofre muitas perseguições desde o seu princípio. Desde o seu início, ela sofre uma perseguição cruel. Sofre perseguição dos próprios judeus, sofre perseguição do Império Romano, e essas perseguições não diminuem nem um pouco o impacto que ela continua causando. Mas com o passar dos anos, e talvez uma das coisas mais difíceis que essa igreja sofre, são os problemas internos. Porque embora essa igreja seja divina, o seu Criador, o seu fundador é Cristo, e ela está baseada na palavra de Deus, aqueles que a compõem são seres humanos, falíveis, limitados e pecadores. E eles começam a sofrer uma série de influências. E essas influências vai fazendo com que a igreja perca o foco da palavra de Deus. E ela começa a buscar tantas coisas. E agora ela já tem mais regimentos dos homens, das suas lideranças, de pessoas que faziam a seu bel prazer o que queriam. Essa igreja perde o foco na evangelização. Essa igreja é uma igreja que se afasta do povo, tanto que o povo não podia nem ter acesso às Escrituras. Existia uma classe clerical dominante, uma classe de bispos e autoridades eclesiásticas, que ninguém tinha acesso a eles, e essa igreja vai perdendo o seu contato, e aí a unção do Espírito Santo já foi há muito tempo. Mas mesmo no meio de toda essa dificuldade, há um movimento que está ali, pegando nos alicerces dessa igreja, é um chamado movimento de reforma, que ele se fortalece muito mais a partir do século XIII, e tem a sua pungência no século XV, com a chamada reforma, tida como hoje como reforma protestante, mas foram homens de Deus, e no seu ápice, Martinho Lutero, ele consegue então que essa igreja tenha um novo tempo. Há um tempo muito difícil, mas esses reformadores, aqueles pastores e homens, bispos, que estão nesta igreja, usando essa autoridade, eles têm a primeira atitude que eles tomam para a reforma dessa igreja é a volta à palavra. A volta às Escrituras. Eles tinham que voltar a uma vida dentro e baseada nas Escrituras. Eles voltam a buscar a unção do Espírito Santo, eles voltam a estar junto na comunidade e eles voltam a focar a evangelização e a divulgação do Evangelho de Jesus Cristo, da Palavra de Deus. Essa igreja então começa a causar novamente um impacto do mundo. Esse impacto prossegue no decorrer dos séculos. Do século XVII ao século XVIII, há o chamado movimento ou reforma. Dentro dessa reforma existe o movimento pentecostal que implode, e essa igreja volta agora toda com a unção do Espírito Santo, e ela invade o mundo, chega em muitas nações, chega aqui no Brasil, e esse movimento tem crescido ao longo do tempo, e a igreja permanece até hoje, para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Baseado em tudo isso, então, queridos, nós passamos então a refletir aqui, e a gente? Como essa comunidade, como essa igreja de Cristo que somos, o que nós estamos fazendo com isso? Então, a intenção nessa série é nós refletirmos um pouco sobre o nosso posicionamento, seja como a nossa comunidade local aqui, a nossa igreja aqui em São Carlos, seja como a igreja brasileira, ou olhando até mesmo a igreja em todos os lugares e em todos os tempos. Será que nós estamos andando, estamos olhando, estamos tendo essas marcas poderosas que têm que impactar vidas, transformar corações e mudar o mundo? Pois bem, então vamos entrar no primeiro tema dessa série, baseado aí, que é uma igreja centrada na palavra. Diz assim a palavra do Senhor: toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a boa obra.
Toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Se você estava pensando num versículo da Bíblia para decorar, eu te indico esses 2 versículos. Todo cristão deveria saber de cor esses 2 versículos. Pode ser juntado numa base só. Ele é muito importante. Muito bem. Por que as Escrituras são tão importantes? Por que a gente vai tomar um tempo aqui do culto hoje para falar sobre as Escrituras? E olha bem, quando você vem à igreja, vocês todos que vieram à igreja, tem pessoas que estão assistindo pela internet, enfim, ou em qualquer igreja que você vai, o normal é que o tempo da pregação seja o maior tempo do momento do culto, certo? Alguns lugares talvez não tanto, mas o normal que seja esse. Então você vem aqui domingo à noite e você vai estar aí sentado e por um período de 50 minutos a 1 hora você vai ouvir alguém, no caso aqui sou eu, falando para você as Escrituras. Alguém que vai abrir a Bíblia e vai tentar ou vai procurar trazer para você alguns conselhos de Deus para a sua vida. Por aí você já vê o que tem essa palavra de tão importante. E aí, meus irmãos, se você pega a sua Bíblia, se você é acostumado, adaptado a ler a Bíblia, ou já ouviu alguém pregando a Bíblia, você sabe que na Bíblia contém muitos milagres, sim ou não? Você já leu aí de muitos milagres, o mar vermelho se abrindo, a travessia do Jordão, curas, milagres extraordinários no céu, enfim, com pessoas. Mas só o fato de você estar com essa Bíblia, com essa palavra nas suas mãos, mesmo ela fechada, você está diante de um milagre. E eu falo que esse milagre tem 3 características, eu vou falar de 3 milagres aí com relação às Escrituras. Primeiro, o milagre da sua formação. Segundo, o milagre da sua preservação. E terceiro, o milagre da transformação. O que é isso? Primeiro, o milagre da sua formação. Se você não sabia disso, pensa bem nisso. A Bíblia contém vários livros, 66 livros. Esses livros não foram escritos de uma vez. Não foi uma pessoa que assentou um dia e disse assim, eu vou escrever um livro. Não foi uma pessoa que um dia pegou e falou, eu vou escrever uma obra para que as pessoas, através dos séculos, entendam o que Deus quer para a vida delas. Esses livros foram formados ao longo de um período de cerca de 1.500 a 2.000 anos. Por homens, cerca de 40 homens, os seus escritores, de classes sociais diferentes, de nível cultural diferente. Você tem desde camponeses até reis, você tem escribas, poetas, você tem pessoas que trabalhavam com ovelhas, você tem administradores, enfim, uma gama de pessoas de características diferentes, vivendo sobre situações e influências diferentes. Tem alguém escrevendo durante o domínio do Império Egípcio, outro do Império Babilônico, outro do Império Persa, outro do Império Romano, que eram impérios que traziam culturas totalmente diversas. E o principal, nenhum deles sabia que um dia aquilo que eles escreveram seria colocado junto com a obra de um outro escritor. Eles não combinaram isso. Aliás, a maioria deles não se conheceram. A maioria deles não tinha acesso ao escrito do outro. Mas quando você abre a Bíblia na sua formação, de Gênesis até o Apocalipse, há um fio lógico passando por todos os seus livros, por todos os seus escritos, que forma uma harmonia. E é comum você ver alguém ensinando a Bíblia, pregando a Bíblia, e ele cita Gênesis, depois ele cita Salmos, aí ele vai para Coríntios, aí ele volta lá no Jeremias e fala do Isaías. Por que isso? Porque na sua formação há um milagre de Deus.
Porque por trás disso existe o seu autor soberano, que é o próprio Deus, inspirando os seus escritores para que eles escrevessem sem erros toda a sua revelação. E o maior milagre que eu vejo é isso. Eu desafio qualquer obra, dos mais intelectuais, a se formar um conjunto num período de anos como esse e formar uma obra harmoniosa, como são as Escrituras, que foram juntadas e nós temos nas nossas mãos hoje. O segundo milagre, que é o milagre da sua preservação. Se você pensar que quando ela começou a ser escrita, os materiais que foram usados eram os mais rudimentares e perecíveis possíveis. Folha de papiro era uma folha de uma árvore, junto aos rios, que era esticada aquelas folhas coladas umas à outra. Um negócio muito rudimentar. A tinta geralmente era feita de carvão com cola. E eram nesses materiais que eles escreviam, que foram escritos. E precisava constantemente ser compilados, passados para um novo, porque aquele ia se estragando. Depois os pergaminhos, que era usado couro ou pele de animais. Queridos, e esse livro passa por todos esses anos e chega até a gente, sem erro, sem mudança, sem alteração, porque pessoas zelosas, que tinham fórmulas de copiar tudo isso, de usar tudo isso, para que chegasse até a gente. Mas o principal milagre na sua conservação ou preservação, está que esse livro foi um dos livros e continua sendo um dos livros mais perseguidos da história. Quanta gente tentou destruir? O guardião dessas escrituras, vamos dizer assim, nos tempos antigos, foi a nação de Israel. E houve um tempo que a nação de Israel praticamente acabou. O povo foi levado para fora da sua terra, o templo foi destruído, as sinagogas, tudo foi destruído. Esse povo agora está vivendo numa terra distante. Mas alguns zelosos guardavam esses rolos dentro de vasos, escondiam em cavernas, e alguma parte desse material era totalmente, plenamente preservado. Depois, mais modernamente, no começo da nossa era, as perseguições dos imperadores, muitos que diziam assim, nós vamos afastar da mente da humanidade as escrituras, a ideia da fé cristã. Perseguições modernas em muitos países contra as escrituras. Mas ela é o livro que é mais impresso no mundo, é o livro que mais existe no mundo. E hoje você tem aí no seu celular, no seu tablet, você tem ela escrita em todo formato, colorido, grande, pequeno, porções. Não tem mais como parar essa palavra. Esse livro foi preservado. Quando você pega a sua escritura na sua casa, querido, saiba, você está diante de um milagre da sua preservação. E o terceiro milagre é o milagre da transformação que ela provoca na vida das pessoas. Quanta gente que ao ser simplesmente exposto a essa palavra, que de formas muitas vezes até para criticá-la, ou para achar defeito nela, abre e começa a ler, e essa palavra começa a mudar o coração dessa pessoa. Você já viu falar de C.S. Lewis, o autor das Crônicas de Nárnia? Ele fez primeiramente em livros, depois virou filmes. Ele era um ateu cético. E ele começa a ler a Bíblia para, através dessa leitura, provar para as pessoas que as histórias dela eram histórias inventadas, que ela não tinha cabimento, que não existia fundamentação. C.S. Lewis começa a ler as Escrituras. De repente, esse homem é transformado pelo poder da palavra de Deus, se torna um dos mais importantes teólogos e ensinadores e mestre da palavra de Deus. E é interessante que muitas pessoas sutilmente assistem Crônicas de Nárnia, sem saber que ali é uma exposição do Evangelho de uma forma metafórica, de uma forma ilustrativa. Ele está transmitindo o Evangelho. O poder que essa palavra tem de transformar vidas, de transformar corações. C.S. Lewis chegou à seguinte conclusão: ou é mentira que esse livro foi escrito ao longo de tantos anos,
ou tem uma mente superior arquitetando todo esse negócio. Porque não é possível que haja uma harmonia de pessoas que não se conhecem, que viveram em tempos tão diferentes, e eles se combinam e se encaixam de uma forma tão extraordinária. E isso causou impacto na vida dele e levou a ter uma mudança de vida. E quantas pessoas, queridos, através dos tempos, têm sido mudados pela essa palavra? Aliás, tem muita gente aqui hoje, ou talvez a totalidade dos que estão aqui hoje, porque um dia foram expostos a essa palavra, seja pela pregação, seja pela leitura, pelo ensino, visão, alguém te falou, alguém citou um versículo da Bíblia para você, e aquele versículo começou a martelar na sua mente, no seu coração, você nunca esqueceu e resolveu tomar uma decisão de tornar um discípulo de Jesus. Esse é um dos maiores milagres da palavra de Deus, que ele causa, o impacto que ele causa e provoca na vida das pessoas. Por que é importante nós temos a nossa mente e o foco nas Escrituras? Deixa eu contar uma coisa para você. Eu falei para vocês aqui do tempo, lá do século XV, da questão da reforma. Foi tão importante para os reformadores o uso da Escritura, porque a base de tudo que eles vão dizer encontrava-se e baseava-se nas Escrituras. Esses reformadores, eles usam 5 expressões latinas, chamadas de solas, que é somente. Essas 5 expressões, que era sola scriptura, que é somente as Escrituras, sola Christus, solo Christus, somente Cristo, solo gratia, somente a graça, solo fé, somente a fé, solo Deo glória, somente a Deus glória. Por que eles estão usando isso? Porque a igreja do seu tempo tinha mudado totalmente isso. Eles tinham inventado muitos meios de salvação. Eles glorificavam agora o homem, exaltavam o homem, não dizia mais que a base da vida de fé eram as Escrituras, mas que existia uma liderança na igreja que tinha um poder superior às Escrituras. Existia adoração a imagens, adoração a tantos ídolos. Esses reformadores, então, vão usar essas bases. E quando eles usam para usar essas bases, onde eles se baseiam? Nas Escrituras. Por exemplo, para falar que somente Cristo é o meio de salvação, eles usavam a Escritura. Exemplo, o texto de 1 Timóteo 2,5. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Para continuar falando sobre isso, eles usam Atos 4,12. Não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus. 1 Coríntios 1, 2 e 2. A confissão dos reformadores é a mesma que foi usada por Paulo, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Eles usam a palavra do próprio Jesus quando disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quando eles vão dizer que é somente pela graça que as pessoas poderão ser salvas, eles usam a Escritura, texto como Efésios 2, 8 e 9, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Eles usam Romanos 11, 6, se é pela graça já não é mais pelas obras, se fosse a graça já não seria graça. Eles usam Tito 2,31, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Quando eles querem falar que é a fé da pessoa que o leva à salvação e não as suas obras, eles usam os textos das Escrituras, dizendo como Romanos 3,28, pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência da lei. Eles usam Hebreus 10, 39, o justo viverá pela fé. Eles usam Romanos 1, 17, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Amém?
Eles usam a Escritura para dizer que só Deus era o merecedor da glória, e citam um texto como Filipenses 4:20, ao nosso Deus e Pai seja a glória para todos sempre. João 4:24, Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Lucas 4:8, Jesus respondeu, está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. As Escrituras, então, queridos, é a base de tudo que eles ensinam, e essa apoio eles encontram na própria Escritura, como o apóstolo Paulo escreveu em Gálatas 1:9, como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um outro evangelho, diferente daquele que já receberam, seja amaldiçoado. Esse texto deve ser lembrado sempre, porque algumas pessoas já se acostumaram com outro evangelho. O importante é que a pessoa tem boa intenção, importante que de alguma forma ele está fazendo alguma coisa. Não. A Escritura diz assim, se alguém anuncia um evangelho diferente desse, revelado na Escritura, seja amaldiçoado. Seja maldição, anátema, maldição. Romanos 15:4, pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo precedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Por que o ensino das Escrituras é importante? Porque toda a Escritura, ela é inspirada por Deus, e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Deixa eu destrinchar isso aqui para você. Esse texto, olhando para a importância das Escrituras, ele revela primeiramente a origem da palavra. De onde vem a palavra? Como ela surge? Como ela nasce? De quem foi a ideia? E aí, esse texto de Paulo está dizendo assim, toda a Escritura, e a palavra toda aqui no grego, grafê, tudo que está escrito, está dizendo assim, toda a Escritura significa cada palavra e toda a palavra das Escrituras foi inspirada por Deus. Não existe um texto que vai dizer assim, não, esse texto aí escapou. Esse texto aí não era para estar aí. Não, está dizendo assim, toda a Escritura, inclusive aquela que pega no nosso pé, inclusive aquela que nos exorta, inclusive aquela que vai contra as nossas ideias pré-concebidas, inclusive aqueles textos que quando nós lemos nos incomoda, inclusive aqueles textos que muitas vezes causam choque nas pessoas e faz com que as pessoas virem o rosto e falem, isso não dá para mim. Toda a Escritura é inspirada por Deus. A segunda expressão que está aqui, querido, é inspirada. É uma palavra do grego que é theopneutos, que significa literalmente soprado para dentro. E incrível que essa expressão é relativo, é equiparado com a expressão da criação do homem. Quando a Bíblia diz que Deus vai formar o homem, Ele faz com o pó da terra, e aí soprou nas suas narinas, e o homem foi feito alma vivente. A expressão que Paulo está usando aqui é equivalente a essa, igual a essa. Ele está dizendo que a Escritura foi soprada por Deus. Então, as Escrituras é o sopro de Deus. É a vida de Deus sendo transmitida para nós de forma escrita. Ei, sabe o que isso significa, querido? O mesmo Deus que deu vida para você é o Deus que deu vida à sua palavra. Só isso aí já era motivo para a gente amar a palavra. Só isso já era motivo para a gente ter a palavra no mais alto estima, na mais alta consideração. Ela é o sopro de Deus. Toda a Escritura é inspirada, foi soprada por Deus. Deus diz, inspira os seus autores a escrever. Por isso que há essa harmonia, por isso que há esse poder de transformação. Como acontece isso? Não sei. Eu só sei que é assim. É como aquela expressão do cego que foi curado por Jesus. E é interessante que Jesus curou ele de um jeito diferente, né? Porque ele era um cego de nascença, e Jesus cura, mas não cura imediatamente, fala para ele ir lá no tanque lavar. E ele foi lá no tanque, lavou e ficou vendo. Mas ele não tinha visto Jesus, ele era cego, ele ouviu Jesus, mas não tinha visto Jesus.
E agora ele é interrogado com as pessoas, e começa um interrogatório gigante sobre ele. Para concluir, no final de tudo isso, as pessoas dizem assim, o que você fala desse Jesus? Ele é pecador, ele é não sei o quê, ele é de Deus, não é de Deus. O cara chega cansado e fala assim, gente, seguinte, eu não sei se ele é de Deus, se ele não é de Deus, se ele é pecador, se ele não é pecador, eu só sei de uma coisa, eu era cego e agora eu estou vendo. E isso para mim é o que basta. E muitas vezes, querido, as explicações para tudo que diz na Bíblia é isso. Olha, eu não sei dizer exatamente como acontece tudo isso aqui. Eu só sei que era cego, agora eu vejo. Eu só sei que eu era um pecador e fui transformado. Eu sei que a minha vida estava sem sentido, ela tem sentido. Eu sei que eu não tinha esperança, hoje eu tenho esperança. Eu sei que eu estava perdido, hoje eu fui encontrado. Eu sei que não tinha futuro para mim, hoje é um futuro eterno para a minha vida. Eu só sei disso. Eu sei que era o escravo do pecado ou sou o servo de Jesus. Eu sei que eu estava nas trevas e hoje eu estou na luz. Como exatamente, eu não sei bem dizer e explicar tudo isso para você. Porque essa palavra é o sopro de Deus. E qual é o propósito dessa escritura? Por que ela foi escrita para a gente, então? E aí a Bíblia diz, para que o homem de Deus, homem aqui, antropos, pessoas, de onde vem a antropologia, o ser humano, ele seja preparado, apto e plenamente preparado para toda boa obra. Veja bem, não é a boa obra que o salva, mas ele é salvo para a boa obra. A boa obra nunca vai nos salvar. Se nós dependêssemos das nossas boas obras para ser salvos, nós estávamos irremediavelmente perdidos. Não havia esperança para a gente. Não havia nada que a gente pudesse fazer para ser salvo. Nós somos salvos pela graça mediante a fé. Mas depois que nós somos salvos para viver e praticar boas obras. Para andar conforme a palavra do Senhor. Amém? E aí ela vai dizer o meio. Como essa palavra age em nós, para que nós tenhamos aptos, para que sejamos aptos para as boas obras. E aí esse texto é glorioso, porque ele vai nos dar a explicação desse querer e como essa palavra de Deus vai agir em nós. Toda a Escritura é divinamente inspirada e ela é útil. Para quê? Ela é útil primeiro para o ensino. Eu vou falar rapidamente aqui sobre essas 4 palavras e a sua importância, para a gente entender isso. Essa palavra ensino, que diz aqui na palavra, é uma palavra grega que é didascalia. Você já falou grego alguma vez? Você quer falar grego hoje? Didascalia, vamos lá? Didascalia. Vamos lá uma vez. Didascalia. Pronto, você já pode falar que você falou grego. Quando alguém disser, você está falando grego? Estou, didascalia. Pronto, falei grego. O que é didascalia, querido? Instrução didática preventiva. Instrução didática preventiva. Então, dizendo assim, que essa palavra, essa escritura, ela foi inspirada por Deus, e ela é útil para nos fazer homens de boas obras, e o meio que ela usa para fazer isso é o ensino, ou seja, uma instrução preventiva. Para aqui comigo aqui um pouquinho e olha para mim. Sem querer ser profeta, sem querer ser nada dessas coisas, mas somente um observador, a maioria das pessoas que vão à Bíblia e vão ler as Escrituras, elas vão às Escrituras como alguém que está com dor de cabeça e vai pegar um analgésico para aliviar a sua dor de cabeça. Deus, estou numa situação desesperadora, eu não sei o que fazer, não sei o que eles vão tomar, fala comigo. E aí pega a Bíblia para ler a Bíblia. Pare de ver a palavra de Deus dessa forma. A palavra de Deus ela tem um ensino preventivo. E quando você entende que ela cria bases e estrutura na nossa vida, e que muitas coisas que você lê hoje, não vai servir para você hoje. Vai servir para você amanhã, no mês que vem, no ano que vem, ou quem sabe daqui a alguns anos. Ela é um alimento que vai te trazer vitaminas, as vitaminas necessárias para a sua vida ao longo do tempo. Se você, então, é aquela pessoa que só pega a Bíblia para ler, quando a coisa aperta, quando começa a tempestade,
e começa a dar raio. E aí você abre no Salmo 91, como se o Salmo 91 fosse para raio, e coloca na beira da cama. Está dando uns raios terríveis. Abre no Salmo 91, abre no Salmo 91. Não resolve nada, querido. A palavra de Deus tem que ser o alimento diário da nossa vida. É uma instrução preventiva. São ensinamentos preventivos para nós. Aí muitas pessoas, quando o casamento já está acabado, vamos ler, vamos pegar a Bíblia, vamos ver, fala alguma coisa. Mas comece do princípio. Sempre use essa palavra. Salmo 119 e 105 fala assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Lâmpada para os meus pés, ela ilumina você aqui perto. Luz para o caminho, ela ilumina lá na frente, ela clareia o seu caminho, o seu destino, as coisas que vão acontecer ainda na sua vida. Use a palavra de Deus dessa forma. Segundo, essa expressão didascalia, ela aparece 21 vezes no Novo Testamento. Mas dessas 21 vezes, 15 vezes, está nas chamadas cartas pastorais, que é 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemão. Ou seja, são cartas escritas mais especificamente para os obreiros, para os ensinadores, para aquelas pessoas que de alguma forma estão pregando o evangelho, ensinando, levando a palavra, seja em pequenos grupos, seja numa sala de aula, seja num púlpito, onde quer que seja, de alguma forma você está pregando, essa palavra foi escrita principalmente para isso. E aí eu quero chamar a atenção de você que prega a palavra, você que é professor em sala bíblica, você que de alguma forma, eu sei que tem algumas pessoas que vão acessar isso aí no YouTube, vão ver lá no canal, na televisão, sei que tem muitas pessoas que ouvem, eu quero chamar a sua atenção para uma coisa. Querido, se a palavra de Deus não for a base de tudo que você pregue e ensina, vá sentar, não pregue mais a palavra de Deus. O seu ensino e a sua pregação, o seu aconselhamento tem que estar centrado nessas escrituras, tem que estar centrado na palavra de Deus. Não é você só conhecer a palavra de Deus, você tem que viver a palavra de Deus. Ela tem que ser a base da sua vida, primeiramente. É importante toda a informação que você puder ter, mas ela não é imprescindível. A informação imprescindível está nas Escrituras. Não adianta você pegar os escritores, o que os psicólogos estão dizendo, o que não sei quem está dizendo, o que aquele autor está dizendo, tem que estar muito informado. Toda a informação é útil, querido, mas imprescindível, e a base da sua pregação, do seu ensino, tem que ser as Escrituras. Você tem que abrir as Escrituras, você tem que viver as Escrituras para poder ensinar as Escrituras. Por isso que existem tantos falsos ensinos, por isso que existe tanta invenção de moda hoje, porque as pessoas acham que não precisa mais usar as Escrituras, tem outras formas, tem outros meios. Afinal de contas, esse livro é tão antigo, nós precisamos usar coisas mais novas. Querido, esse livro é tão antigo, mas é tão moderno. Esse livro ainda tem resposta para todas as perguntas e todos os questionamentos do ser humano ainda hoje. Pode vir modernidade, pós-modernidade, vir o que for, a palavra de Deus continua atual e atuante na vida das pessoas. Ela não muda, ela é eterna. Ela é útil. Se você ler lá em Êxodo 18, o Moisés tinha tirado o povo do Egito e Moisés estava tão ocupado. Ele era o pastor de uma grande multidão. E ele estava muito atarefado. E o sogro dele chega para visitá-lo. E ele fala assim: o que Moisés está fazendo não é bom. Ele vai morrer, minha filha vai ficar viúva e esse povo vai se perder. E ele chega para Moisés e falou: Moisés, eu quero dar um conselho para você. Divida as tarefas aí, essas coisas para a turma sua aí. E você, Moisés, Êxodo 18, 20, oriente-os quanto aos decretos e às leis, mostrando-lhes como devem viver e o que devem fazer. Em outras palavras, Moisés, pega a lei de Deus e ensina esse povo, deixa as outras coisas para os outros fazer. Os apóstolos, em Atos 6, tantos problemas da igreja, eles falam assim: vamos levantar um grupo aqui de diáconos, de pessoas para ajudar, mas nós nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Querido, querida, se você é pastor, se você é pastora, bispo, até apóstolo, não sei o que você é, mas a essência do seu ministério não é a palavra,
é outra coisa qualquer, você está fora do foco. Ah, eu sou um pastor administrador. Ah, eu sou um pastor construtor. Ah, eu sou um pastor que cuido mais de política. Ah, eu sou um pastor... Ei, você pode até fazer isso, mas a base do seu ministério tem que ser o ensino da palavra e a oração. Se você perder isso, você perdeu tudo na sua vida, querido. Amém? Amém. Ensino. O segundo meio que a Escritura trabalha na gente, uma palavra um pouquinho mais difícil. Fala que a Escritura ela é útil para repreensão. Repreensão é refutar o erro. Correção de atitude. Se ensino é preventivo, a repreensão aqui é corretivo. É quando a pessoa ou não ouviu a instrução, ou ela ouviu e não deu crédito. E aí, não é mais uma coisa preventiva. Precisa haver um sistema corretivo. E aí não é muito agradável. Mas a palavra de Deus tem esse aspecto corretivo. Esse aspecto corretivo, e a palavra de Deus tem esse poder para fazer isso, ele pode ser usado de várias formas. Pela pregação, pelo ensino, pelo aconselhamento pastoral, e muitas vezes até mesmo na convivência com os irmãos. E ele é tão importante, queridos, quando você vê Levítico 19, 17, diz assim, não guarde ódio contra o seu irmão no coração. Antes, repreendam com franqueza o seu próximo, para que, por causa dele, não sofram as consequências de um pecado. Isso é uma coisa que deixou de existir no meio das pessoas. Que é o irmão ou a irmã que chama o seu próximo, o seu irmão, e o repreende pelas Escrituras ou mostra para ele o erro que ele está cometendo. Isso porque nós, como discípulos de Jesus, nós assumimos uma postura, uma cultura própria do brasileiro. O brasileiro, vocês já notaram isso, ele não gosta de repreender, de chamar a atenção das outras pessoas. Ele gosta de ser simpático. Ele não quer ser o cara chato. Porque muitas vezes aquele que chama a atenção, aquele que repreende é o cara chato. Você chega num ambiente, está todo mundo fazendo coisa errada, e você fica observando, e aí você chega a pessoa e fala, olha, isso que você está fazendo não é bom. Isso que você está fazendo vai te levar por um caminho de perdição. Ei, já vem esse cara chato. Mas a gente não quer ser o cara chato. A gente quer ser bonzinho. O maior ídolo que nós temos, queridos, somos nós mesmos. Nós queremos a nossa autoimagem preservada. Nós queremos que as pessoas nos admirem. Nós queremos que as pessoas gostem da gente, que a gente seja um cara legal. Eu quero ser um pastor legal. Que as pessoas gostem, que vêm aqui para a igreja e falam assim, ei gente, vocês são abençoados, vai dar tudo certo, as portas já estão abertas, eu declaro diante da tua vida todas as portas abertas, nenhum mal vai te surpreender, e você vai ser vitorioso, e já declara aí a sua vitória, pisa na cabeça não sei de quem, e está tudo certo. E você está vivendo errado, em pecado, prostituindo, enganando, tanta coisa errada. E eu estou dizendo aqui que você é abençoado, você vai embora daqui falando assim, então, já que é assim, vamos nessa. Eu falo para você assim, não importa nada que está acontecendo na sua vida. Deus vai te sustentar e você vai atravessar o mar cantando o hino da vitória. Mas, irmão, não lê a Bíblia, não ora, não jejua, não consagra, não busca Deus. E eu estou dizendo que ele vai ser vitorioso. Porque eu quero ser um pastor simpático, legal, bacana, que as pessoas gostam de ver. Eu quero que os meus vídeos lá no YouTube tenham milhares de acessos. Que as pessoas elogiem e não chamem de homofóbico, como aconteceu essa semana. Porque o Evangelho bate. E a palavra de Deus é usada para repreensão. E outra expressão usada na palavra de Deus para esse termo repreensão é água amarga. Água amarga. Alguns aqui mais antigos fizeram isso com o coitado dos seus filhos. Começava uma dor de garganta, começava a raspar, pegava um negocinho chamado própolis.
Atire a primeira pedra, quem nunca fez isso, e põe um pouquinho de água e na garganta do sujeito. Que coisa horrível! Não. Aí você dizia assim, filho, é ruim, mas é bom. Tinha uma outra coisa que eu usei algumas vezes, confesso para os irmãos, um negócio muito gostoso chamado boldo. Água amarga. E geralmente era usado quando eu não tinha usado um sistema preventivo. Ou seja, comido demais, exagerado em certos tipos de alimento e tudo mais, e aí tinha que ir para a repreensão. E como é ruim o trem. Coca-Cola é gostoso, mas faz mal. Própolis, boldo, é ruim, mas faz bem. E aí, você escolhe o que você quer tomar, o que você quer usar. A repreensão, na palavra de Deus, tem esse objetivo. E muitas vezes o que Deus quer falar com a gente, o que Ele quer usar conosco, é a repreensão. E esse remédio precisa ser aplicado, para que a gente sare. Terceiro meio, toda a Escritura é útil para correção. E a coisa complicou mais um pouquinho. Porque correção significa realinhamento ou mudança de mente. O ensino preventivo, teve a repreensão, agora precisa haver uma mudança de mente. A mentalidade precisa ser transformada. Não é somente ser corrigido, mas você precisa pensar diferente sobre o pecado. Aliás, o arrependimento inclui exatamente isso. Para uma pessoa dizer que realmente estar arrependida, ele precisa pensar de maneira diferente sobre o pecado. Ele precisa ver o pecado como mal. Eu já contei esse exemplo aqui para vocês, vou repetir se você não ouviu. Tinha um tempo da igreja assim que, quando os rapazes e as meninas aprontavam, você já sabe o que quer dizer, né? Tinha de alguma forma algum tipo de relação antes do casamento, eles eram disciplinados. Em algum aspecto a igreja botava algum período, 4 meses, 6 meses, era chamado, usada a expressão de banco. Isso é, ele não podia participar dos trabalhos da igreja, não podia cantar, não podia tocar, não podia participar do grupo, e ele ficava no banco da igreja e não podia participar de nada. Mas para a pessoa voltar, ele tinha que ir diante do ministério e confessar o pecado. E dizia então que aquilo lá era o arrependimento. E numa dessas histórias que a gente ouve por aí, uns meninos estavam reunidos e passou uma menina muito bonita, e aí um olha para o outro e fala assim, por essa aí eu topava 6 meses de banco. Olha o conceito de arrependimento e de mudança de mente que esse camarada tinha. Que arrependimento era ficar 6 meses no banco, estava tudo resolvido, mas não mudava a mentalidade do que ele pensa sobre o pecado, sobre o erro, sobre o mal. Por isso a palavra de Deus, ela age em nós, então, queridos, como esse sistema de correção, no sentido de mudança de mentalidade. Isso quer dizer para você, querido, que a palavra de Deus deve ser a maior influência na sua vida. Ela deve estar acima de tudo, acima de todos. É isso mesmo. Ela tem que estar acima do seu autor predileto, acima do artista que você é fã. Ela tem que estar acima do seu professor intelectual. A palavra de Deus tem que estar acima do filósofo que você admira, que você segue. A palavra de Deus tem que ser um primeiro lugar na sua vida. Você tem que entender que essa palavra é a palavra do próprio autor da vida, o próprio Deus que te criou, e ela tem que ser mais importante na sua vida. Aliás, essa palavra tem que estar acima, inclusive, daquele seu pregador ou pastor popstar, que tem feito tão bem para a sua vida, mesmo você andando errado. Aquele cara que tem enchido a sua bola e feito tantas promessas para você e tanta coisa assim. Essa palavra tem que estar acima, inclusive, desse tipo de coisa. Finalmente, a quarta forma
o meio que a Bíblia usa, fala que ela é para instrução na justiça. E aí, a palavra aqui é paideia. E nós temos aqui alguns pedagogos, professores e terapeutas, e você vai identificar essa palavra, porque essa palavra significa disciplina ou treinamento. Disciplina não no sentido de castigar, de punir, mas disciplina no sentido de treinar. A palavra de Deus é útil para fazer isso. Essa palavra, paideia, ela era muito usada na Grécia Antiga, entre os educadores. Ela era a forma como se educava uma criança, para que um dia ela fosse um cidadão de bem, para que um dia ela fosse uma pessoa útil na sociedade. E hoje essa palavra é usada muito entre os pedagogos, entre os terapeutas. É a mesma palavra usada em Efésios 6,4, quando diz assim: pais, não irritem os seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Essa palavra, treinamento, fala de algo específico para nossas vidas. Imagine aqui que você resolva, no final do ano, da passagem do ano, correr aquela maratona que tem em São Paulo, São Silvestre. Aí você contrata um personal trainer para te ajudar, porque você está fora de forma, e você fala assim: olha, temos alguns meses, até lá 6 meses, eu quero fazer um treinamento para eu correr 42 quilômetros, é isso? 42 quilômetros, que é 42 quilômetros e meio, né? Tem 15 quilômetros? Ah, então tá fácil. Bom, e aí você quer participar disso aí. E aí você contrata ele e fala assim: beleza, nós vamos começar amanhã, nós vamos começar com você fazendo 2 quilômetros, tá bom? Ah, tá bom. E aí ele marca o horário, fica programado, e aí, mas naquele dia está um frio, está chovendo. Você acorda e fala assim: não, pensando bem. Aí você liga para o seu treinador e fala assim: está chovendo hoje, está frio, então vamos deixar para outro dia. Falo, como deixar para outro dia? Não, senhor, já estou aqui. Já estou aqui com a roupa de corrida, meu filho. Vem para cá. Começa hoje. Mas rapaz, está chovendo, e daí? Mas está frio, e daí? Vamos começar. E você vai começar num ritmo. No seu ritmo, numa distância. Ele vai aumentando a intensidade, até que você esteja preparado. Essa palavra usada aqui na Bíblia, querido, é isso. É treinamento. É nos preparar para usar isso. É nos equipar. É nos treinar para as adversidades, para as lutas, para os problemas, para os combates. Mas também nos treinar para a boa obra, para fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. Para evangelizar, para pregar a palavra, para ser útil no reino de Deus. Essa palavra vai te treinar para isso. Mas tem que ter disciplina. Muitas pessoas vão sair daqui hoje, ou talvez agora mesmo estão pensando assim: eu vou tomar uma decisão. Eu vou começar a ler a Bíblia. E talvez isso dure essa semana. Talvez você já fez isso algumas vezes. Por que não continuou? Porque faltou disciplina. E a disciplina é exatamente isso. É esse controle. E mesmo nas dificuldades, quando você não tem tempo, quando você não está afim, como você está cansado, você faz. Disciplina é algo que você tem que fazer e pronto. Porque você precisa. Porque você tomou uma consciência de que isto é a sua vida e é isso que você precisa para ser apto e plenamente preparado para toda boa obra. Pronto. Eu termino usando aqui, uma vez eu estava conversando com um médico em um curso, e não sei por que eu citei, imagina se citar isso para um médico, né, queridos? Falei: doutor, como o pessoal diz, né, prevenir é melhor do que remediar. Falar isso para o médico é esquisito, né? Ele falou: é verdade, prevenir é melhor do que remediar, mas remediar é melhor do que operar. Tá certo. Aí ele falou: e tem mais, e operar é melhor do que morrer. Falei: tá mais certo ainda. E quando ele falou isso, eu falei: rapaz, isso deve dar uma pregação, mas eu não posso pregar, isso aí está na palavra. Isso já tem mais de 1 ano, irmãos. E quando eu estava estudando esse texto, falei: aqui encaixa o que o médico falou para mim.
Prevenir é o melhor. Está relacionado ao ensino, à instrução preventiva, quando você previne. O remediar, que é melhor do que operar, está relacionado à repreensão, à correção da atitude, ao remédio amargo. É a água amarga. É aquele remédio ruim de tomar. É injeção. Mas existem momentos que precisa haver a correção, a mudança de mentalidade, que precisa operar. Mas é melhor do que você morrer. Talvez você não conseguiu prestar atenção e não entendeu, não guardou nada que eu falei, mas eu tenho certeza que você guardou a frase do médico. Prevenir é melhor do que remediar. Remediar é melhor do que operar. Operar é melhor do que morrer. E a palavra de Deus, ela tem tanta prevenção, como o remédio, como a cirurgia, para você não morrer. Dependendo da fase que você está. E em todas essas fases, há necessidade do treinamento e da disciplina. Eu diria que a disciplina é o pós-operatório. Quando o médico, você acabou de passar por uma cirurgia, você vai lá e o médico olha os seus resultados, fala assim, beleza, a cirurgia foi um sucesso, já está recuperado. Aí ele olha bem no seu rosto e fala assim, agora daqui para frente é com você, meu filho. Fala, doutor, quer dizer que eu não estou liberado para fazer o que eu quero. Você quer voltar de novo? Estou louquinho para operar você de novo. Eu estudei para isso. Não, doutor, não quero não, foi ruim demais. Pois é. Disciplina. Daqui para frente. Para que o homem de Deus seja transformado, seja mudado. Bem, chegamos ao final de mais um programa Mensagem de Esperança e nós queremos agradecer a sua audiência e estar conosco. É um grande privilégio. Nós queremos orar por você e pela sua família. Senhor nosso Deus e Pai, nós te damos graça por essa oportunidade de ouvir a Tua Palavra. Que o Senhor continue falando conosco durante essa semana. Que as Tuas bênçãos sem medidas, recalcadas, transbordantes, Senhor, nos alcance, a nós e a nossa família. Senhor, abençoe esta família, esta pessoa que está assistindo nesse momento. Que possa, Senhor, a cada dia o Espírito Santo fazer morada dentro do seu coração. Para a honra, glória, poder e louvor do Teu nome para sempre. Amém. Obrigado e até a semana que vem, se Deus quiser.